Bom, eu achei que não foi nada. Não foi pênalti. Claro, tem torcedor do Fluminense que tá reclamando. Eu já vi gente até falando que foi escandaloso. Aí, pelo amor de Deus, o cara tá com o braço colado no corpo. Ele não tinha o que fazer, a não ser a mão pra trás. Se você não tem intenção, já tá na regra que não é pênalti. Ainda mais com o braço fechado, o Bruno Prado. Não foi nada esse lance. Eu acho que é querer lamentar, chorar, numa situação que o Fluminense foi tão bem na competição, não precisa justificar com um pênalti inexistente. Eu concordo com você, não foi nada ali, o movimento natural, acho que ele não faz nenhum movimento assim para bloquear a bola, para impedir que ela chegasse na área ali. Um acidente, bateu no braço, o árbitro no campo deu, então ficou essa expectativa, né, do torcedor do Fluminense, né, seria a chance de empatar o jogo, mas no VAR foi corrigido de maneira correta. Para mim não foi nada ali, foi um lance totalmente acidental, acabou acertando na decisão final a arbitragem. Mauro César Pereira, você que estava no estádio, né, que tá no estádio, torcida do Fluminense ficou revoltada quando mostrou o lance e pediu pênalti. Eu não achei nada. Os tricolores saíram na bronca, Mauro, e o que você achou do lance? Na hora nem se reclamaram, mas não muito, porque o telão ficou mostrando o árbitro olhando para o monitor e depois mostrou muito rapidamente a imagem. Eu depois usei aqui o celular, o computador, para ver o lance melhor. Até porque eu estava de um lado do campo e foi do outro lado. Na hora ali, também vendo o lance na hora, me pareceu o braço junto ao corpo e depois continuei com a mesma opinião. Eu acho até que esse tipo de lance, aí eu sou uma opinião assim, muito diferente da maioria das pessoas. Eu acho que deveria sempre marcar o pênalti, porque ele bloqueia a trajetória da bola que ia na direção do Thiago Silva. E poderia dominar e concluir para o gol. É involuntário, mas ele usa o braço para isso, mesmo sem ser de propósito. Mas não é essa, não sou eu que faço a regra, né? A regra fala em ampliar o braço. Acho que num caso desse deveria ser, acho, tá? Porque acho que é um lance que interfere diretamente no andamento de uma jogada, no desfecho de uma jogada. Mas é involuntário, evidentemente. Como a recomendação é essa, então, o árbitro na hora marcou, quando ele viu depois o replay, viu que o braço estava muito próximo ao corpo, que ele até tenta tirar, né? Não achei nem que foi o braço bobo, aquele que o cara dá um migué e deixa o braço assim para fingir que tá tirando. Não, ele tentou tirar. Então acho que acertou a arbitragem, né? Uma coisa é o que eu penso, o que eu acho que deveria ser a regra. Mas não é o que eu penso, é o que é. E acho também que reduzir o jogo a essa discussão é muito pouco, né? Porque o Fluminense teve sua grande chance com o Arias, que foi a única participação boa do Cano, que ele dá o passe pro Arias e o Cucurella salva sobre a linha. E depois o Fluminense jogou mal, errou, acontece, perdeu o jogo. Não adianta ficar agora falando sobre isso. Perdeu o jogo porque não jogou tão bem. Isso acontece. O favorito não era o Fluminense, o favorito era o Chelsea. E o Chelsea ganhou. O Fluminense foi muito longe, conseguiu avançar até uma semifinal e segue agora seu caminho. Deixa a torcida orgulhosa por uma ótima participação. É o Mauro César Pereira deixando claro. Pra ele, isso deveria ser pênalti, mas pela regra não é. Porque a regra é clara. A regra você precisa ter intenção. É isso, a regra o Flávio Prado sempre diz, mas pra mim não tem só isso, não. Pra mim é intenção ou se o braço estiver muito abertão. Se o braço estiver muito aberto, todo juiz marca. Mas o braço estava fechado, né, Piperno? Pra gente fechar rapidinho. Se fosse aqui no Brasil, pênalti sem sombra de dúvida. O Mauro tem uma avaliação parecida com a do Vampeta. O Vamp fala muito isso. Não, mas o Vampeta é a favor de bateu na mão é pênalti. O Mauro não, bateu na mão interferindo no lance. O Vampeta realmente é mais abrangente. Bateu na mão pênalti. Mas aqui no Brasil, realmente, esse lance seria marcado. Eu também não marcaria, porque a regra fala claramente em intenção. Por conta disso, eu não marcaria. Mas que, de fato, atrapalha. O Chelsea teve um pênalti marcado contra o Benfica, o Benfica contra o Chelsea, né? Que eu também fiquei muito na dúvida. Eu não teria marcado. Foi um lance que mais ou menos tem alguma semelhança com esse aí. Raizinho. Pênalti à brasileira, como diz o nosso amigo Mauro César Pereira. Nada. Segue o jogo. É isso, tava com o braço colado. Claro, muito torcedor do Fluminense vai justificar, vai querer falar, mas não tem como. Se não tem erro de arbitragem, eu não sou a favor de ficar minando, porque quando tem, a gente espanca aqui. Espanca. E tem que falar. Mas dessa vez não foi nada. O Fluminense faz uma campanha realmente sensacional. É uma campanha que entra para a história do Fluminense.
Foi o clube que foi mais longe no Super Mundial, sendo o que tem menor investimento dos clubes brasileiros, disparado. Palmeiras gastou quase 500 milhões na janela de transferência. Botafogo gastou 380 milhões. Flamengo com elenco hiper, mega galáctico aí há anos. E o Fluminense com elenco barato, é barato. Porque o Fluminense trouxe o Thiago Silva já livre. Não dá nem pra comparar com o do River Plate. Não dá. O nosso vizinho aqui gastou bem e foi bem. O Fluminense, eu costumo falar, ele contratou o Arias por 600 mil dólares, gente. Isso aí é de graça. E é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, o Arias. Então não tem o que ficar lamentando. Não foi pênalti. Chelsea classificado aí pra final do Mundial de Clubes. E amanhã tem Real Madrid e Paris Saint-Germain definindo a outra vaga no mesmo horário, né? 4 da tarde. Às 4 horas da tarde, ou seja, jogão. Esse é jogão. Oi, Mauro. Só dar uma cutucada aqui, aproveitar o gancho que o Rodrigo Matos do UOL, muito perspicaz, tuitou um negócio aqui que acho que a gente tem que falar. O pessoal, inclusive alguns colegas, não, porque a gente chororô danado, contrataram o João Pedro, escreveram durante a competição. Sim, mas e na Libertadores, quando os brasileiros contratam jogadores e escrevem durante a competição? Ninguém fala isso, né? Porque os times brasileiros são os times dominantes da América do Sul, financeiramente falando. É isso? E em campo também. E são os times que mais contratam e escrevem durante a competição. E aí a imprensa brasileira não fala isso, né? É a mesma coisa. Então, vale para lá, vale para cá. É isso. O dinheiro é que manda. Então, no âmbito mundial, os nossos times, os times do Brasil, passam muito longe de serem os mais poderosos financeiramente. Vão ficar atrás. Agora, na América do Sul acontece o contrário. Ou alguém acha que o domínio brasileiro nos últimos anos é uma mera coincidência? Claro que não. Apesar do River Plate, que foi bem lembrado aí pelo Piperno, que gasta tanto quanto os times mais ricos do Brasil, ou quase isso, mas tem sido uma incompetência tão grande que não consegue arrumar nada, né? Só acumula fracassos dentro da Argentina e em competições internacionais. Foi um fiasco aqui o River Plate. Para mim, maior do que o do Boca. O Boca ainda tem um time mais modesto. São as atrapalhadas do Riquelme lá, que faz um monte de bobagem como presidente do Boca Juniors. Mas o River não investiu pesado, não conseguiu passar, foi eliminado, na verdade, pelo Monterrey, né? O que teve grande repercussão por lá. Mas é isso, é o dinheiro que manda. Mas há momentos, no nosso dia a dia, gente, muito mais vezes os times brasileiros se beneficiam do seu poderio econômico sobre os vizinhos sul-americanos do que eles sofrem com o poderio econômico dos times da Europa. E a própria contratação do Arias mostra isso. Você vê a falta de noção de mercado até do potencial do jogador. De quem vendeu, era o Independente Medellín, né? Se não falha a memória. Santa Fé. Independente de Santa Fé, de Bogotá. E era o técnico, era o Roger Machado, né? Foi quem treinava o Fluminense, jogaram contra, gostou, indicou, o Fluminense contratou. Demorou a decolar o Arias também, que é preciso entender isso, né? Paciência, às vezes, com o jogador. Hoje é fácil elogiar o Arias. Então o Fluminense teve com diferentes técnicos tempo para o jogador amadurecer e se tornar esse atleta que é. E no final quase recoloca o Fluminense com uma esperança ali. Quando ele toma a bola do Caicedo, se o desfecho da jogada com o Everaldo resultasse num gol, nós teríamos mais uns 2 minutinhos ali para o Fluminense tentar uma pressão final e quem sabe tentar o milagre, mas não foi possível. O Mauro falou, né, sobre o João Pedro e a gente estava falando sobre ele também. É impressionante, né? O João Pedro, se ele continuar nesse nível, suponha que o João Pedro joga bem a final e o Chelsea ganha. Tem como ele ser eleito o craque da competição, entrando na competição na fase de mata-mata? Porque todos os jogos ele jogou muito, né? Ele jogou muito contra o Palmeiras, ele foi o cara hoje contra o Fluminense e ainda tem o jogo final. Eu não lembro de algum jogador que tenha sido magnífico nesse Super Mundial de Clubes, se o João Pedro quiser chover também numa final. Nessa comparação que você fez, o raciocínio também pode valer pro Dembélé, que jogou lá um pouquinho no jogo contra o Bayern de Munique. E a partir do momento que ele entra, o PSG muda também muito. Eu pensei que você ia falar de um outro que você gosta bastante, teve uma trajetória meteórica em 4 jogos, Pipa. O Miguel Borja. Na Libertadores. Não, eu tô falando sério, na Libertadores. É verdade. Na Libertadores de 16, ele faz 4 gols na semifinal e 2 na final. E ele foi contratado pra semifinal. Exato. Sim. Ele acaba com a semifinal, parecido. com a final e o time dele é campeão. Mas vocês acham que o João Pedro, se jogar pra caramba a final... Gente, o cara só jogou pra caramba, todos os jogos que ele jogou. Se ele acabar com a final, a gente tem chance. Sim. Mas a chance... Acabar não, vai, que ele faça o gol do título, do Chelsea, já tem chance. Tem. Todos os jogos ele fez gol e foi decisivo. Porque se você olhar pros outros dois, né? O PSG não teve nenhum cara assim que jogou muito no Mundial, é mais distribuído.
E o Real Madrid, assim, o destaque que chama a atenção, para mim o melhor jogador do Real Madrid no Mundial é o Arda Güler, mas para esse tipo de eleição... Gonçalo Garcia que faz gol. É isso. Para esse tipo de eleição é o cara que faz gol. Então, é um menino, foi muito bem a competição inteira, mas para ser o melhor do campeonato, não sei. Vai passar muito pela final. Quem vencer provavelmente vai ter um jogador eleito como craque, né? O vencedor. E o João Pedro, se fizer uma ótima final, eu acho que tem uma pequena chance, sim. Não, eu acho isso aí, por isso que eu até citei o Dembélé também, né, que chegou, né, depois ainda tá se recuperando, então jogou um pouquinho lá contra o Bayern, ele entra com o jogo 0x0 Então o Mbappé pode fazer isso. Então... Mbappé faz um jogo muito bom amanhã e outro na final, também jogou a partir de agora, nas quartas, né, e fez um gol. Ele foi nas quartas. E fez um gol de voleio também. Um belo gol. E aí, pô, a gente vai ver o Real Madrid e PSG, né? Um jogo, né, que muita gente imagina. E também a organização desse tipo de torneio tende a procurar um grande nome para ser o craque, né? Sim. Não necessariamente o jogador que de fato foi o melhor, né? Porque é o primeiro torneio, então assim, legal coroar um grande nome com o prêmio de melhor jogador da competição. No caso do PSG pode ser o Dembélé, se ele for titular nesses 2 jogos que restam. No caso do Real Madrid pode ser o Mbappé, se ele for decisivo também. Acho que mais pelo nome, né? A grife, o tamanho do jogador, do que necessariamente por ele ter feito uma grande competição. Mas essa é uma reflexão assim, que eu não tinha tido ainda. Eu acho que esse Mundial não tem um grande jogador. Não. Você olha e fala, com certeza esse cara é o melhor jogador da competição até aqui. Eu acho que é bastante dividido e talvez tenha muito a ver com o componente de ser uma Copa, né? É difícil você ter um grande nome em uma Copa. Até nas últimas Copas do Mundo foi bem dividido, né? Geralmente é a seleção que venceu, mas tem ali vários protagonistas. A Argentina de 22. O Messi vence o prêmio. Até porque você tem um grande nome até e o time cai nas quartas. Sim. Mesmo que ele fosse destacadamente o melhor jogador até lá, você sabe que ele não vai ganhar o prêmio. Né? Então, se você pegar a Argentina, tinha ali o Messi, que foi eleito, mas, o Di Maria fez uma ótima Copa, o Enzo Fernandes fez uma ótima Copa, McAllister fez uma ótima Copa, Dibu Martínez foi muito decisivo. Em outras, a França de 18, você tinha ali vários jogadores que foram bem. A Alemanha de 14, então não tinha mesmo uma estrela, assim. Tanto que o Messi ganha o prêmio de melhor jogador daquele Mundial, né? Pra mim era o Kroos, o melhor daquela seleção. Parabéns à Alemanha, hoje é o dia do 7-1. Tá? É verdade, hoje faz 11 anos do 7-1. Voltar lá no tempo, um jogador que é um jogador fantástico, né? Mas... Copa de 98, o Zidane faz uma grande final. Zidane não faz uma boa Copa. Ele inclusive é expulso contra a Arábia Saudita, fica 2 jogos suspenso, não joga aquelas oitavas com o Paraguai, que a França quase tropeça, volta contra a Itália nas quartas, um 0-0 e pênalti, que ele não teve grande destaque, também não teve grande destaque na semifinal com a Croácia, e na final ele faz uma grande final, 2 gols, os únicos gols dele naquela Copa, e vira, claro, o craque da Copa, mas ele, na verdade, foi o craque da final, né? E na final, sem dúvida, foi ele que decidiu.